A história começa com Ichinose, que nunca teve uma vida fácil. Sua amiga de infância, Hanabi, o maltratava desde que ele se lembra, disfarçando insultos como se fossem comentários inocentes, se ele simplesmente aceitava. Nem mesmo ser internado no hospital por estresse fez com que ela pegasse mais leve. Sentava-se ao lado de sua cama e o chamava de inútil, de fracasso como namorado, mas ainda assim se recusava a terminar. Dizia que ele era bom demais e que não desperdiçaria um capacho tão conveniente. Mas isso chegou ao fim. Ichinose explodiu. Disse que queria terminar. Hanabi ficou paralisada, sua mente entrou em pane total. Nem sempre foi assim, ou talvez tenha sido, e Ichinose só percebeu anos depois. No passado, ele brincava tranquilo na areia quando Hanabi se aproximou e perguntou se ele estava fazendo um elefante. Ele disse que sim, e ela ficou apenas observando, sem expressão, apenas o encarando. Era perturbador. Todos achavam que ela era super gentil, então ele continuou brincando com ela. E aí ele começou a achar que o estranho era ele. Chegou até a se desculpar, sem saber o motivo. Isso definiu o rumo da sua vida. Hanabi o insultava constantemente, e ele engolia tudo. Obrigava-o a copiar anotações. Forçou-o a ser seu namorado. E se ele não respondesse rápido às mensagens, nossa! Era chamado de insensível, cruel e até acusado de ser culpado pelas mudanças climáticas. Chegaram então os tempos do ensino médio, também conhecidos como o reinado do terror de Hanabi. Um dia, ela mandou mensagem pedindo que ele fosse até a estação encontrar com ela e suas amigas. Ele já estava com dor de estômago e pensou em não ir, mas sabia bem como aquilo terminaria. Então, como um cara sem nenhum instinto de sobrevivência, pegou seu guarda-chuva e foi. Logo depois, outra mensagem em 5 minutos. Chega logo. Ele respondeu que estava chovendo, o que foi um grande erro. Ela o fez se sentir horrível, como se ele estivesse tentando deixá-la doente de propósito. E claro, lançou seu clássico, e ninguém se importa com você. E lá foi ele, correndo na chuva como protagonista de um drama romântico, só que sem o charme. Ao chegar, achando que era uma emergência, viu que ela estava comendo com as amigas em um restaurante coberto. Mandou mensagem dizendo que já estava lá, mas ela respondeu apenas que demorou demais e mandou ele esperar do lado de fora, na chuva. E foi o que ele fez. Por 1 hora. Acontece que ele não estava ali só como um idiota. Era parte de uma aposta. Hanabi e as amigas apostaram se ele esperaria todo esse tempo. Ele esperou. Quando ela saiu, riu ao ver ele encharcado e disse que seu cabelo parecia alga marinha, como se fosse uma piadinha inofensiva. Depois, na frente de todas, declarou que ele faria qualquer coisa que ela mandasse. E para completar, se agachou ao lado dele e perguntou se aquilo era verdade. Foi aí que a dor de estômago de Ichinose passou de ruim para "eu acho que vou morrer aqui mesmo". Ele precisava ir para casa, tomar seu remédio e não morrer em frente a uma lanchonete. Percebeu que devia ter saído daquela relação fazia tempo e talvez anos. Hanabi, claro, não entendeu. Quando ele finalmente disse que era o fim, ela travou novamente. Avançando para o hospital, lá estava ela, ainda em choque. Subiu na cama dele como se ele não tivesse o direito de terminar. Ele, terminar com ela? Não era assim que as coisas funcionavam. Fez um drama, dizendo que ninguém mais iria querer um perdedor como ele. E talvez ela tivesse razão. Mas pela primeira vez, Ichinose não se importava. Porque mesmo que ficasse sozinho para sempre, uma coisa era certa, ele estava livre. Chocada, Hanabi é expulsa do quarto enquanto Ichinose pergunta se ela está feliz agora por ter se livrado do namorado inútil. Ele fecha a porta na cara dela. Hanabi bate na porta, exigindo um pedido de desculpas. Uma enfermeira aparece e pede silêncio, afinal, é um hospital. Hanabi se desculpa, dizendo que tiveram uma briga e que foi culpa dela por perder a paciência quando Ichinose ficou doente. Diz que já está indo embora e se curva em desculpas por causar tumulto. Enquanto se afasta, pensa que garotas bonitas sempre acabam sendo vistas como as vítimas.
Ela manda uma mensagem para Ishinose dizendo que está começando a ficar irritada e que ele devia se desculpar com ela. Tenta manipulá-lo de novo, dizendo que ele não tem mais amigos. Até o repreende por ler suas mensagens. Mas dessa vez, ele a bloqueia, entendendo que ela sempre dá um jeito de virar o jogo e posar de vítima. Na cama do hospital, Ishinose lembra de como Hanabi zombava da aparência dele. Quando eram crianças, ela perguntou se ele já tinha se olhado no espelho, dizendo que se tivesse aquele rosto, nunca sairia de casa. E ainda sugeriu que ele deixasse o cabelo crescer para esconder a cara. Ishinose deita na cama, pensando em como essas palavras destruíram sua autoestima. Por causa dela, ele nunca soube o próprio valor. Mas agora decide que, quando sair do hospital, vai cortar o cabelo. Naquela noite, dorme finalmente livre. Depois de 13 anos, sua relação tóxica com Hanabi finalmente chega ao fim. Ao voltar às aulas, a reação é imediata. As garotas ficam malucas dizendo que ele está incrível. No começo, ninguém o reconhece. Pensam que é um aluno novo. As meninas suspiram por seu cabelo brilhante e olhos marcantes, dizendo que ele é exatamente o tipo delas. Atordoado com tanta atenção, Ishinose não sabe como reagir. Então seu amigo Aibara ri e diz que a escola inteira só fala dele. É a primeira vez na vida que alguém diz a Ishinose que ele está bonito. Aruda comenta que antes o Ishinose vivia com a franja cobrindo o rosto. Agora que o rosto aparece, ele parece outra pessoa. Dizem que ficou muito melhor assim e que jamais imaginaram que havia alguém tão bonito na turma. Aruda pergunta por que ele decidiu mudar justo agora. Ishinose brinca dizendo que só quis tentar algo novo. Aruda o elogia, dizendo que ele está muito mais bonito, e Ishinose agradece, genuinamente feliz. Logo, ele percebe 3 meninas chorando enquanto o observam, o que o deixa confuso. Aruda ri e diz que ele ainda tem muito o que aprender. Ishinose se desculpa por ter sido tão fechado e diz que quer conversar mais com todos e se dar bem com a turma. A classe se anima com isso, todos felizes que o garoto sério com franja seja, na verdade, tão bonito. Mais tarde, na hora do almoço, todos estão juntos. Aruda admite que nunca imaginou que Ishinose fosse capaz de ter uma conversa normal. Se soubessem disso antes, teriam saído com ele. Ishinose pede desculpas por ter sido tão retraído e diz que agora está feliz por poder conversar com todos. Aruda comenta que ele é gentil e ainda por cima bonito. Ishinose só sorri, dizendo que não tem nada de especial na sua aparência ou jeito de ser. Mas aquele sorriso deixa as garotas em transe. Aruda ri e diz que o rosto dele devia ser patrimônio nacional, pedindo que ele pare de sorrir tanto ou vai causar comoção. Ishinose acha engraçado e dá risada, fazendo as meninas derreterem ainda mais. De repente, Hanabi aparece, furiosa. Ishinose percebe que ela está furiosa e mais não se importa. Se é porque ele a ignorou ou porque terminou com ela, já não é mais problema dele. Tenta ir embora, mas ela bloqueia seu caminho. Ele lembra de como, no passado, Hanabi dizia que, sendo a garota mais bonita da escola, seria um escândalo se descobrissem que ela namorava com ele. Achava que ele estava muito abaixo do nível dela e não queria que ninguém duvidasse do seu gosto, então o fez prometer que nunca contaria a ninguém. Aruda pergunta se ele conhece a garota. Ishinose responde apenas, e nunca vi antes, e se afasta. Hanabi vai embora furiosa, completamente rejeitada. Ishinose termina sua lição de matemática mais cedo do que o esperado e percebe que ainda tem 15 minutos sobrando. Sua mente vagueia por um instante até seu último encontro com Hanabi. Provavelmente ela ainda está furiosa em algum lugar, mas, sendo sincero, quem se importa? Ele com certeza não. Enquanto olha ao redor, tentando pensar em como matar o tempo, nota uma garota de óculos sentada por perto, lendo um livro. Uma rajada de vento aleatória faz com que algo voe para fora do livro dela. Sem pensar 2 vezes, Ishinose se abaixa, pega o que caiu e devolve para ela. Ela agradece, e ele responde de forma casual, de nada. Mas ela parece um pouco surpresa. E então ele percebe, é a primeira vez que eles falam. Hanabi costumava repetir que nenhuma garota jamais gostaria dele. Dizia que só estava com ele por pena,
como se estivesse fazendo um grande favor. Por conta disso, Ichinose nunca aprendeu de verdade a conversar com garotas por conta própria. Sempre achava que ia acabar deixando tudo constrangedor, então evitava completamente. Durante anos, Hanabi foi praticamente a única garota com quem ele conversava, se mesmo assim, essas conversas pareciam mais monólogos do que qualquer coisa. Agora, em pé ali, Ichinose admite para a garota que nunca tentou realmente fazer amigos antes, e se desculpa caso a tenha deixado desconfortável. Para sua surpresa, ela fica corada e diz que está tudo bem. Até se apresenta, dizendo que espera que eles possam se dar bem. Ichinose já sabe quem ela é, e quando diz isso, ela sorri, feliz que finalmente tenham conversado. Mais tarde, Yukishiro provoca, dizendo que todo mundo está suspirando por ele desde que cortou o cabelo. Ichinose apenas dá de ombros, dizendo que isso vai passar logo, como tudo que é estranho demais. Yukishiro ri e diz que ele é engraçado. Conversar com ela é tão diferente de falar com Hanabi. Com Yukishiro, ele não precisa pensar demais antes de falar ou se preocupar em dizer algo errado. Ele pode ser ele mesmo, o que é um alívio enorme. Ela comenta que sempre quis falar com ele porque o via cuidando das flores e regando as plantas depois da aula. Achava que ele parecia alguém gentil. Ichinose minimiza, dizendo que só fazia isso para passar o tempo enquanto esperava Hanabi. Não é tão legal quanto ela pensa. Yukishiro ri e entrega o livro dele, brincando que agora ele vai ser super popular. Mais tarde, Ichinose vai a um fliperama, tenta a sorte numa máquina de garra e falha miseravelmente. Então decide só comprar algo para comer. Onde quer que vá, parece que tem garotas por todos os lados, o que ainda é uma sensação surreal. Ele se senta para comer e percebe que, agora que terminou com Hanabi, não precisa mais lidar com as mensagens constantes dela. Sem mais broncas por demorar a responder. Mesmo assim, seu coração acelera toda vez que o celular toca. Velhos hábitos são difíceis de quebrar, né? Mas ele pensa que isso vai passar. Ela nunca mais vai mandar mensagem de novo. No trem de volta para casa, ele pensa sobre o dia e se dá conta de que, na verdade, se divertiu. Na escola, as conversas com Yukishiro, o tempo com os colegas de classe, tudo isso teve significado. Ele costumava evitar as pessoas por causa das coisas que Hanabi colocava na cabeça dele, mas agora está pronto para mudar. Pela primeira vez em anos, decide que quer fazer o máximo de amizades possível. Enquanto caminha para casa, vê Hanabi no celular. No momento em que ela o nota, esconde o telefone atrás das costas e o cumprimenta como se nada tivesse mudado. Ela começa a reclamar sobre quanto tempo ele demorou, irritada por ter tido que esperar 2 horas. E ainda lembra, como se ele tivesse esquecido, que foi ela quem o ensinou a sempre mudar de caminho. Agora quer saber o que passou pela cabeça dele para quebrar essa regra. Ichinose não responde e tenta passar por ela, mas ela bloqueia o caminho. Não acredita que ele está ignorando. Frustrado, ele finalmente fala, só para perguntar o que ela quer. Ela levanta a voz, furiosa por ter esperado tanto. Para Ichinose, é só mais uma tentativa de manipular usando culpa, algo que ela sempre fez para forçá-lo a pedir desculpas. De repente, ela muda o foco para os colegas de classe dele, começa a desabafar e culpa tudo por tê-lo deixado. Age como se ele devesse ter previsto a reação dela, como se a culpa por ela se sentir assim fosse dele. Irritado, ele pergunta se ela realmente perdeu 2 horas só para despejar tudo aquilo. A indiferença dele só deixa Hanabi mais furiosa, mas ele não liga. Diz novamente que agora são como 2 estranhos, e que a atitude dela só incomoda. Ichinose confirma que o término é real, o que deixa Hanabi visivelmente abalada. Ela avisa que a vida dele não vai ser boa sem ela. Responde que, enquanto estavam juntos, ele vivia num estado miserável. Frustrada, Hanabi agarra o braço dele, chamando-o de idiota por se deixar levar só porque teve um dia divertido. Diz que esse é o pior lado dele. Afirma que as pessoas que se aproximam dele só pela aparência não valem nada, e que ele está cego para isso. Depois exige saber como ele pretende viver sem ela, lembrando que não tem mais ninguém com quem conversar desse jeito. Mas Ichinose discorda.
Os colegas com quem passou o dia não têm nada a ver com o que Anabi dizia. Ela não tem mais controle sobre com quem ele anda, porque entre os dois, está tudo acabado. Anabi explode, dizendo que ele não sabe fazer nada sozinho e sempre precisa de alguém para guiá-lo. Exige um pedido de desculpas, dizendo que a frieza dele a deixou frustrada, mas que ela já está acostumada. Ainda diz que é preciso um grande coração para perdoá-lo e manda ele se desculpar direito. Mas quanto mais ela fala, mais firme Ichinose fica na sua decisão. Ele se recusa completamente, deixando claro que não precisa dela na vida dele. Anabi fica sem palavras. Depois explode, insistindo que é ela quem quer terminar. Mas Ichinose lembra que eles já terminaram, então isso nem importa mais. Ela grita que não aceita isso, mas ele já está cansado dessa discussão sem fim. Ele lembra que era ela quem vivia falando em terminar, e agora que está acontecendo de verdade, ele não aguenta mais. A empurra para o lado e diz para ela ir embora. Anabi vai embora furiosa por um lado, enquanto Ichinose segue calmamente na direção oposta. Ele solta um suspiro aliviado, pensando que finalmente ela entendeu que tudo acabou. Os dias passam desde aquela última conversa no parque, e Ichinose aproveita a paz. A vida dele ficou tranquila, mesmo ainda vendo Anabi às vezes depois da aula. Mesmo quando ele a ignora, ela sempre parece cruzar o caminho dele. No começo, ele pensa que é bom que ela não fale com ele, mas depois lembra de todas as vezes em que ela o fez esperar na frente de casa por motivos bobos, como arrumar o cabelo, ver um programa ou inventar qualquer desculpa para mantê-lo ali parado. Agora, chegando mais cedo na estação do que de costume, ele percebe que talvez ela fizesse isso de propósito. E é então que a vê com um aluno do segundo ano, a estrela do time de atletismo. Pela forma como interagem, parece que estão namorando. O garoto pergunta, brincando, o quanto ela o ama. Com uma voz doce, ela responde que ama mais ele, dizendo que parece até que ele está comparando com outra pessoa. Anabi então diz, em tom de brincadeira, que vai lançar um feitiço para ele só pensar nela. Ele responde que ela é adorável e promete nunca mais olhar para outra garota. Ichinose, observando de longe, pensa que aquele garoto deveria olhar para outras pessoas. Decide que no dia seguinte vai pegar um trem mais cedo para não encontrá-los. 2 dias depois, mesmo tentando evitá-los, acaba vendo os dois no trem de novo. Se pergunta por que não estavam lá no dia anterior. Está começando a parecer algo intencional demais para ser só coincidência. Começa a suspeitar que Anabi quer que ele os veja juntos, como se estivesse tentando provar alguma coisa para ele. Ichinose reage com indiferença, fingindo que não se importa, o que só deixa Anabi ainda mais irritada. No dia seguinte, Ichinose cumprimenta seus colegas como sempre faz, mas por algum motivo se sente exaustos, provavelmente por causa do que viu ontem. Ele se lembra de que precisa deixar isso para trás e acordar de vez. A primeira aula é Educação Física, e Ichinose não está muito empolgado. O professor de ginástica anuncia que vão definir a ordem da corrida de revezamento para o próximo festival esportivo. Os garotos se animam ao saber que o corredor mais rápido será o último do revezamento e o segundo mais rápido correrá na segunda posição. Aparentemente, estar nessas posições deixa o aluno mais popular entre as garotas. De repente, todos estão supermotivados. Vendo tanto entusiasmo, Ichinose percebe o quanto são competitivos. Ele nunca testou sua velocidade de verdade, pois todo ano só buscava ter um desempenho mediano. Nem sabe quão rápido realmente é. A única vez que correu a sério foi na pré-escola, quando ficou em primeiro lugar numa corrida e ganhou um adesivo como prêmio. Mas essa alegria durou pouco. Anabi arrancou o adesivo logo em seguida, dizendo que não gostava da forma como ele corria. Segundo ela, ele corria rápido demais, parecia um cavalo de corrida e isso não era o legal. Desde então, Ichinose passou a se segurar de propósito. Todo ano, quando chegava o festival esportivo, Anabi o lembrava de pegar leve, pois detestava não ser o centro das atenções. Ichinose tinha certeza de que, se algum dia chamasse mais atenção do que ela o odiaria por completo. Mas agora, ele não se importa mais com isso. Está cansado de viver nas sombras. Ele só quer ser normal, como qualquer outra pessoa.
Então, desta vez, decide não se segurar. Quando chega a vez do seu grupo, todos se alinham para a largada. Assim que a corrida começa, Ichinose dispara a toda velocidade. Uau, e isso é fácil demais. Ele não precisa prestar atenção ao redor, nem ajustar o passo, nem fazer nada especial. Só corre. Quando cruza a linha de chegada, se vira para ver os outros os outros 3 estão muito atrás. A turma inteira fica de boca aberta. Até o professor de ginástica parece ter visto um fantasma. Ichinose é rápido, tão rápido que quebra o recorde distrital. Ele mesmo fica surpreso ao descobrir o quão veloz é. Seus colegas vibram, dizendo que, com ele no time, a vitória no revezamento está praticamente garantida. Se Ichinose for mesmo o tipo de corredor que quebra recordes sem esforço e ainda corre como o último da equipe, sua turma será imbatível. E sejamos honestos, o prêmio importa. A classe vencedora ganha cupons de sobremesas grátis na lanchonete, o que, para uma turma de adolescentes famintos, é como um bilhete de ouro. Todo mundo já está salivando só de imaginar a vitória. Mas Ichinose, ainda incrédulo, tenta minimizar. Talvez tenha sido sorte. Ele nem participa de nenhum clube esportivo, então não é como se estivesse treinado. Ele se desculpa, dizendo que talvez não seja a melhor escolha para fechar o revezamento, o que gera pânico imediato entre os colegas. Alguns até se agarram às suas pernas como se ele fosse embarcar numa nave e desaparecer para sempre. Vendo o desespero deles, Ichinose pensa que não adianta continuar recusando. Ele aceita ser o último, mas com uma condição: não pode prometer vitória. Se estiverem de acordo com isso, ele dará o seu melhor. A turma explode em comemoração. Estão empolgados demais, e, pela primeira vez, Ichinose se sente importante. As pessoas realmente querem que ele esteja no time. Essa sensação é muito boa. Alguns até brincam que ele é tão gente boa que todo mundo está começando a se apaixonar por ele. Agora, as garotas estão completamente obcecadas por Ichinose. Não param de comentar o quanto ele é incrível. Rápido. Confirmado. Gente boa. Cheque duplo. Bonito. Cheque triplo. Parece até que saiu de um anime de esporte, e todas estão suspirando por ele, o que é engraçado, considerando que, até poucos dias atrás, ele era quase um solitário. Agora está cercado de gente, e Ichinose percebe o quanto sua vida melhorou desde que terminou com Anabi. A virada é quase cômica. Mais tarde, Yukishiro cutuca com o cotovelo e diz que agora ele é, basicamente, o centro das atenções. Chega até a perguntar se ele já pensou em virar atleta. Ichinose só dá de ombros, dizendo que nunca viu muito sentido na própria velocidade fora da aula de educação física. Diz que não se preocupes, logo todo mundo vai enjoar dele. Yukishiro fica surpreso com a calma dele. Insiste que agora ele é praticamente o herói da escola e até pede dicas para correr mais rápido. Ichinose não tem ideia de como ensinar alguém a ser naturalmente veloz, mas antes que possa responder, Yukishiro de repente diz que quer pular o festival esportivo, deixando Ichinose completamente chocado. Ele gostaria de ajudar, mas antes que diga qualquer coisa, Azuki aparece do nada e pede 1 minuto da sua atenção. Ichinose reconhece Azuki como o garoto que tinha conseguido o segundo melhor tempo mais cedo até ser completamente superado por ele. Curioso, Ichinose se pergunta o que ele quer. Azuki vai direto ao ponto e quer saber se Ichinose pretende dar tudo de si no revezamento e vencer. Ichinose fica confuso. Ele não tinha planos de dar a vida por essa competição. Mas Azuki está completamente sério. Ele admite que vem treinando há meses para ser o último do revezamento só para ver Ichinose tomar o lugar dele como se nada fosse. No começo, Ichinose pensa que Azuki vai pedir para ceder o posto, mas não. Azuki diz que não se trata disso. Ele aceita a derrota, mas precisa que Ichinose leve a sério. Porque o último corredor da turma B é Kirigaya Taishi. Só de ouvir a música dramática, Ichinose liga todos os pontos. Kirigaya e a estrela do clube de atletismo. O cara com aquela cara irritante de quem é perfeito e também o mesmo que Ichinose viu com Anabi na estação. Ah, agora tudo faz sentido.
Ishinose pergunta a Azuki por que ele quer tanto vencer Kirigaya. Com uma risada amarga, Azuki admite que Kirigaya roubou a namorada dele uma vez. Ishinose fica pasmo. Até Yukishiro, que estava ouvindo tudo de fininho, arregala os olhos. Azuki deixa claro que não odeia Kirigaya por isso se ele se culpa por não ter sido forte o bastante para manter o relacionamento. Mas o que realmente o revolta é o fato de Kirigaya ter largado a garota sem pensar duas vezes, como se ela não valesse nada, e depois ter ido atrás de uma caloura. Isso, diz Azuki, ele não consegue perdoar. Agora Ishinose entende. Azuki cruzou com Kirigaya naquela manhã e comentou que estavam escolhendo a formação do revezamento. Kirigaya apenas sorriu com arrogância e disse que seria o último da turma dele. E então, com aquele sorriso prepotente de sempre, ele completou: assim como te venci no amor, vou te destruir na corrida. Azuki ficou fervendo de raiva, e agora está desesperado por vingança. Se Ishinose for mesmo tão rápido quanto parece, então precisa levar isso a sério. Ishinose pensa por um segundo. Se é algo tão pessoal, talvez ele deva mesmo ser o último do time. Ao vê-lo aceitar, Azuki fica absurdamente feliz, mas Ishinose lembra que isso só vai funcionar se eles realmente vencerem. Azuki concorda, mas solta bombas. Kirigaya é o atual recordista distrital. Ishinose começa a duvidar se está à altura, mas Azuki insiste que, com o treinamento certo, ele tem potencial para derrotá-lo. Ishinose se pergunta se só melhorar a velocidade vai bastar. Afinal, é uma corrida de revezamento, e isso significa que o time todo importa. Azuki já comparou os tempos da turma deles com os da turma B. Claro, o desempenho pode variar, mas no fim das contas, tudo vai se resumir ao duelo entre os dois últimos corredores. Dito isso, Azuki implora para Ishinose treinar com ele nas próximas 2 semanas. Vendo a seriedade dele, Ishinose aceita, mas impõe uma condição. Se Azuki quer ajuda, terá que retribuir o favor. Azuki nem hesita e pergunta o que ele quer. Ishinose sorri com malícia e diz: lhe ensino Yukishiro a correr. Yukishiro fica completamente em choque. Azuki apenas assente. Um acordo é um acordo. Os três combinam começar os treinos no dia seguinte. E assim, Ishinose passa oficialmente a Azuki a responsabilidade de ensinar Yukishiro. Agora os três têm uma missão clara de derrotar Kirigaya no revezamento. Na manhã seguinte, Ishinose se encontra com Azuki e Yukishiro para a primeira sessão de treino. É a primeira vez que ele realmente passa tempo com colegas assim, de forma descontraída. Antes, Hanabi monitorava a cada passo seu, mas agora, finalmente, ele está livre. Enquanto eles aquecem e se preparam, Hanabi os observa de longe. Justo quando o grupo está prestes a começar, Azuki, cheio de energia, declara com entusiasmo que vão esmagar a classe B e colocar Kirigaya no devido lugar. Eles decidem ajudar Yukishiro a vencer porque Kirigaya, atual namorado de Hanabi, foi quem roubou a namorada de Azuki no passado. Ainda ressentido, Azuki alerta que seria uma pena se alguém se machucasse, então insiste para que todos façam um bom aquecimento antes do treino. Durante o aquecimento, Ishinose tropeça e acaba caindo no chão. Yukishiro pergunta se ele riu dela, e Ishinose responde que, na verdade, achou ela fofa, o que a faz corar instantaneamente. Ela então pergunta se ele é naturalmente um galanteador, deixando Ishinose completamente confuso. Enquanto isso, Azuki começa a chorar de forma dramática, perguntando como ousam flertar bem na frente de alguém com a vida amorosa totalmente destruída. Tentando ajudar, Ishinose arrasta Azuki para longe enquanto Yukishiro cronometra sua corrida com um cronômetro na mão. Ao terminar, Yukishiro está ofegante, visivelmente exausta. Vendo o quanto ela está se esforçando, Ishinose pensa que o treino está funcionando e que os tempos dela estão melhorando bastante. Mesmo assim, ele sabe que milagres não existem, acabaram de começar. Então Yukishiro volta correndo, ofegante, e Ishinose pensa mais uma vez em como ela é adorável. Ela o provoca, chamando-o de um verdadeiro sedutor, mas ele continua sem entender nada. Enquanto isso, Azuki segue com seu choro melodramático por causa do flerte. Ishinose tenta acalmá-lo, e o treinamento continua, todas as manhãs e todas as tardes.
Com o tempo, Hanabi aparece durante o trajeto no trem, se não está sozinha, está acompanhada por Kirigaya. Ishinose pensa que deve ser sério, já que ela acordou 1 hora mais cedo do que o normal. Antes, ela arrumava o cabelo até pelos mínimos detalhes, mas agora está com ele todo bagunçado. De repente, Hanabi se afasta de Kirigaya e corre até Ishinose, gritando com ele por estar evitando-a. Da última vez, ela disse que um plano feito por alguém tão burro quanto ele, jamais funcionaria, mas agora admite que estava errada. E promete que vai ficar na cola dele todos os dias. Ishinose responde que ela não precisa acordar tão cedo, pelo menos não a ponto de aparecer com o cabelo naquele estado. Hanabi entra em pânico, agarra os cabelos e se vira desesperada para olhar no espelho que Kirigaya segura. Ishinose percebe que nem tinha reparado no cabelo dela até aquele momento. Hanabi se recompõe rapidamente e comenta que ouviu dizer que Ishinose será o último a correr no revezamento. O Ishinose fica em choque e grita, como é que é? E Hanabi grita mandando ele levar as coisas a sério. Depois de um breve silêncio, ela o aponta dramaticamente e lança um ultimato. Como ele a ignorou e continuou treinando com dedicação, mesmo depois dela mandar ele parar, agora ela promete humilhá-lo na frente de todos. Ela diz que Kirigaya será o último da classe B e que vai dar tudo de si para derrotá-lo. Ela se aproxima bem do rosto dele e o provoca, dizendo para se preparar para comer poeira. Com um sorriso cheio de confiança, ela se despede dizendo que ele pode fazer o que quiser, não vai conseguir vencê-la. Os dois se afastam andando, rodeados por uma tensão de pura rivalidade. Ishinose solta um suspiro de alívio, e o time segue com os treinos de manhã, depois da aula e até nos dias de folga. Eles treinam o máximo que seus corpos e horários permitem. Após um dia intenso de treinos, Azuki finalmente declara o fim da sessão, elogiando todos pelo esforço e dedicação. Kiryu, exausta, desaba no chão, completamente rendida. Os três se sentam juntos e percebem que o grande dia será amanhã. Azuki os tranquiliza, dizendo que os tempos melhoraram muito e que ele confia que todos vão se sair incrivelmente bem. Mesmo que a corrida do festival não seja um confronto direto, Azuki insiste que eles vão esmagar Kirigaya. Ishinose demonstrou talento desde o primeiro dia, treinando sem parar por 2 semanas inteiras. Ele agradece e comenta que gostaria de ter mais tempo para continuar treinando. Comovido, Azuki diz que mesmo com toda a intensidade, ainda se surpreende com o quanto Ishinose se mantém positivo. De repente, ele começa a chorar, mais um momento clássico de Azuki, se agradece os dois de coração. Admite que não conseguia dormir por causa de Kirigaya. Seu ex ainda rondava seus pensamentos. Mas desde que começaram a treinar juntos, tudo em que ele consegue pensar é em melhorar seus tempos. E por isso, finalmente está conseguindo dormir bem. Ele agradece de novo. Yukishiro, contagiada pela emoção, diz que quem deveria agradecer é ela, pois melhorou muito graças a eles. Ela sorri e expressa sua gratidão, dizendo o quanto valoriza o tempo que passaram juntos como verdadeiros colegas de equipe. Por um momento, os três ficam sentados em silêncio, confortavelmente. Então Ishinose admite que passar tempo com eles tem sido muito mais divertido do que esperava. Azuki, no entanto, deixa claro que ainda odeia o Kirigaya com todas as forças. Yukishiro comenta que achou que estava imaginando coisas, mas Kirigaya realmente mudou. Está com um visual mais leve, quase como Ishinose, o que a surpreendeu. Ela rapidamente esclarece que é só o cabelo, todo o resto é totalmente diferente. Azuki menciona que Kirigaya cortou o cabelo quando começou a namorar outra garota. E a ex dele, na verdade, terminou porque preferia ele de cabelo comprido. Kirigaya pode ter cortado só para provocar. Se sentindo um idiota, Rui diz para Ishinose rir se quiser. Mas Ishinose apenas responde que ninguém tem o direito de zombar de alguém que amou com todo o coração. Ao ouvir isso, Azuki desaba de novo e chama Ishinose de Okara do bem. Esses foram os primeiros amigos de verdade que nosso protagonista fez. Mais tarde, Yukishiro elogia Ishinose, e quando ele pergunta por quê, ela enumera vários momentos em que ele demonstrou sua gentileza. Se aproximando com um sorriso radiante, ela diz que esse lado dele é maravilhoso. Ela dá mais um passo, sorrindo, e declara que essa é uma qualidade incrível nele.
A proximidade repentina faz os dois corarem. Ela se desculpa com suavidade e repete que conhecê-lo fez ela perceber o quão especial ele é, se que esse pensamento a deixou muito feliz. Os dois ficam completamente vermelhos enquanto ele admite que está meio envergonhado. Yukishiro, sentindo o mesmo, insiste que só queria ser sincera. Envergonhados, encerram a conversa rapidamente, concordando que amanhã precisam dar tudo de si. Ela se despede com um aceno de mão e se afasta sozinha. Ishinose também segue seu caminho. Naquela noite, deitado na cama, Ishinose se lembra de tudo o que Yukishiro e Azuki disseram e de todo o tempo que passaram juntos. Ele percebe que nunca poderá agradecer o suficiente. E então, pela primeira vez, sente algo completamente novo e não consegue dormir, mas não é por nervosismo. Sentado na cama, ele pensa, então é isso que se sente. Na manhã seguinte, o time inteiro está cheio de energia. Todos estão decididos a vencer. Finalmente, o dia do festival esportivo chegou. Ishinose se lembra das palavras dos amigos e de todo o tempo que passaram juntos treinando. Mais uma vez, sente uma gratidão profunda dentro do peito. O festival começa com a tradicional competição de cabo de guerra, liderada por Azuki, que puxa com pura energia e garra. Em seguida, tem a corrida carregando pneus, e depois o arremesso de bolas, comandado por Ryu. A plateia vibra, aplaudindo com entusiasmo cada movimento dos competidores. Ishinose sabe que sua vez está chegando e a prova de pular corda está prestes a começar, então ele caminha até a área indicada. É aí que ele vê a Nabi, vestida com o uniforme completo de líder de torcida. Kirigaya, meloso ao extremo, a chama pelo apelido com uma voz doce demais, dizendo que mal pode esperar para ver a apresentação das líderes de torcida. Ainda solta que ela está simplesmente adorável. Parece que ele se sente capaz de conquistar o mundo. Seu colega de equipe, animado com o clima, também se empolga. A Nabi, em tom de flerte, pede que ele vença por ela. Kirigaya avança confiante, jurando que vai ganhar, que é impossível perder. Ela sorri e torce pelos dois, dizendo que espera que não passem vergonha no revezamento. E então começa o evento principal. O locutor anuncia que os primeiros corredores devem se posicionar. Azuki avança com olhar firme, determinado, e avisa ao time que vai correr com tudo na primeira etapa antes de passar o bastão. Yukishiro aproveita para dar palavras de incentivo a Azuki e Ishinose, pedindo que deem tudo de si. A corrida começa. Azuki dispara como um foguete, correndo como se sua vida dependesse disso. Yukishiro grita forte, torcendo com toda a força enquanto cada corredor dá seu máximo e passa o bastão um por um. Quando chega a sua vez, Yukishiro entra em pânico por um instante. Ishinose percebe e se apressa em dizer que ela precisa manter a calma e lembrar dos treinos. Ela o encara e, de repente, pede que segure sua mão só por um momento. Sem hesitar, ele estende a mão, e ela aperta com força. Ela respira fundo e sorri, dizendo que agora sim sente que consegue. Agradece a ele com sinceridade e se posiciona, pronta para dar tudo de si. Ela se prepara para pegar o bastão. Assim que recebe o bastão, ela dispara com determinação e confiança. Azuki grita para ela lembrar do treinamento. Ishinose também incentiva, e Yukishiro corre com tudo, firme, dando o máximo que pode. Os outros corredores começam a ficar para trás. Ela passa o bastão para o próximo colega e, exausta, cambaleia em direção a Ishinose, ofegante e sem fôlego. Ishinose sorri para ela e diz, você foi incrível. Foi de arrepiar. Yukishiro, ainda recuperando o ar, responde que conseguiu ouvir ele gritando, mesmo de longe. Ela achou incrível que ele tenha gritado tão alto só para incentivá-la. Pareceu um pequeno milagre. Com um sorriso determinado, ela promete que agora vai torcer por ele com todas as forças. Ishinose olha para Azuki, que abriu a corrida com tanta força, para os colegas que passaram o bastão com suor e esforço, e para Yukishiro, que deu tudo de si. De repente, sente o peso de ser o último corredor. Agora ele sabe e precisa dar um resultado extraordinário por todos eles. Enquanto observa a corrida, Ishinose percebe que a classe B está bem na frente, com uma vantagem enorme, enquanto sua classe mal consegue manter o segundo lugar.
Os rivais parecem confiantes, e um dos colegas de Kirigaya faz piada com um sorriso arrogante, perguntando por que colocaram alguém como Ishinose como o último corredor. Ele ainda tira sarro de Azuki, dizendo que o desempenho dele caiu desde que levou um fora da ex-namorada. Enquanto isso, o time de Kirigaya corre com precisão, trocando o bastão com facilidade. Kirigaya começa a correr com um sorriso de confiança, acelerando pela pista como um foguete. Ishinose assiste, frustrado, vendo seu time cair para o terceiro lugar. Quando o último corredor do segundo time começa a correr, Kirigaya já está na metade da pista. Por fim, o colega de Ishinose chega correndo e passa o bastão para ele. Chegou o momento dele. Com toda a força do corpo e do coração, Ishinose dispara para frente. Todo o treino, todo o esforço, tudo levou até esse instante. Lembrando o conselho de Azuki, ele controla a respiração e avança com foco total. Em segundos, ele ultrapassa o segundo colocado e diminui a distância. Mas não basta alcançar, ele tem que vencer. Mais à frente, Kirigaya ainda lidera, mas Ishinose está se aproximando com velocidade surpreendente. O público começa a murmurar, surpreso com a mudança de ritmo. Todos prendem a respiração, os olhos do festival estão voltados para a pista. Kirigaya percebe a reação e vira a cabeça, intrigado. E vê Ishinose logo atrás dele. O pânico toma conta de Kirigaya. Antes que possa reagir, Ishinose o ultrapassa com uma velocidade avassaladora, assumindo a liderança com elegância. A plateia explode em gritos e aplausos ensurdecedores. Seus colegas correm em direção à linha de chegada, gritando em êxtase absoluto. Enquanto isso, Kirigaya fica para trás, furioso e sem entender nada. Tomado pela emoção do momento, ele mal consegue processar o que acabou de acontecer. No meio do barulho, Ishinose vê o Kishiro sorrindo com orgulho e Azuki enxugando as lágrimas de felicidade. E, pela primeira vez, Ishinose sente de verdade. É isso. É isso que significa ser verdadeiramente feliz. Azuki, ainda tomado pela emoção do momento, se joga em cima de Ishinose e o abraça com toda a força que tem. O resto da equipe se junta rapidamente, comemorando com entusiasmo a vitória. A alguns metros dali, Hanabi bebe silenciosamente de sua garrafinha de água, com uma expressão difícil de decifrar. Enquanto os gritos de euforia ecoam, toda a turma levanta o herói da corrida nos braços mais uma vez, celebrando como ele merece. No meio da agitação, uma garota comenta que o corredor do outro time era do clube de atletismo, e mesmo assim perdeu. Com certo desdém, ela diz que ter um rosto bonito não serve de nada se a pessoa anda por aí se achando demais se ele mereceu perder por ser tão convencido. Nosso protagonista ouve o comentário, percebendo o tom irritado da menina. É fácil entender por que ela é amiga de Hanabi, mas ele sente que esse ódio não tem a ver só com defender o garoto. Ele não correu para provar nada a Hanabi. Ele venceu por seus amigos, por quem sempre esteve ao seu lado. Depois da corrida, um dos seus amigos comenta casualmente que todos vão se encontrar mais tarde no coque. Ishinose assume que é algum tipo de encontro da turma e percebe que nunca participou de um antes. Lá no fundo, ele queria que alguém dissesse, "Dei, te vejo depois." Já vai se preparando. Mas em vez disso, o amigo diz que sem ele, a comemoração nem faria sentido. Afinal, ele é o convidado de honra da noite. Enquanto ainda pensa se deveria ir ou não, de repente vê Hanabi andando ao lado de outro garoto. Por reflexo, ele e o Kishiro se abaixam atrás de uma parede, querendo evitar um encontro logo depois da corrida. Seria constrangedor demais. Enquanto isso, a conversa entre Hanabi e o rapaz do clube de atletismo começa a esquentar. Ele reclama que não estava se sentindo bem naquele dia, que o corpo parecia pesado, e que por isso não deu o seu melhor. Mesmo assim, garante que vai brilhar nas próximas competições entre escolas. Hanabi arqueia a sobrancelha, visivelmente irritada com a desculpa. Pergunta o que ele quer dizer com o "na próxima vez", surpresa com a cara de pau dele. Sem rodeios, deixa claro que o que quer que eles tivessem, se é que tinham algo, se acabou ali mesmo. O garoto fica confuso, como se fosse a primeira vez que ouvia aquilo. Parece mesmo acreditar que estavam juntos.
Quando ela ironiza, ele menciona que ela sempre queria ir para a escola de braços dados com ele, como se isso significasse alguma coisa. Hanabi revira os olhos e corta ele na hora. Diz que ele está completamente perdido, que deve ter tanto músculo que não sobrou espaço para cérebro, e reforça que ele nunca foi seu namorado. Com um ar quase indiferente, ela solta que só teve uma pessoa com quem realmente pensou em namorar. Curioso, ele pergunta quem é, mas ela responde rapidamente que isso não é da conta dele. Desesperado, ele implora por uma segunda chance. Admite que terminou com a antiga namorada por causa dela e até mudou o penteado para agradá-la. Mas Hanabi não se abala nem um pouco. Ela ri, dizendo o quão típico é da parte dele achar que tudo girava em torno dele, sem sequer perguntar o que ela queria. Não só o chama de inútil, como também deixa claro que ele está sendo exagerado, fazendo um drama desnecessário. Nesse ponto, a paciência dela acaba. Ela diz para ele sumir da vida dela, que não precisa dele e nem quer vê-lo de novo. Com um sarcasmo afiado, agradece por absolutamente nada. O garoto tenta pará-la, gaguejando algo, mas ela o interrompe sem piedade. Com uma frieza cortante, manda ele desaparecer. Quando ela se vira para sair, de repente percebe Ishinose escondido ali perto com Yukishiro. Seus olhares se cruzam, e a expressão dela muda instantaneamente. Sem perder tempo, ela se aproxima com firmeza, perguntando o que ele está fazendo ali. Assume que ele só veio para vê-la humilhada e zomba da ideia de que aquilo tenha sido o fim de algo. Na cabeça dela, tudo o que aconteceu foi culpa daquele cara inútil. Ela encara Ishinose como se dissesse que ele um dia vai se arrepender de tê-la deixado ir. Mas ele, em vez de reagir à raiva dela, permanece calmo, recusando entrar no drama. Hanabi sorri com desprezo, dizendo que desistir tão fácil só significa que ele não vai mais precisar lidar com elas, mas que é bom estar preparado, porque a vingança dela virá. Com isso, ela se vira e vai embora. Quando ela sai, Ishinose olha para Yukishiro e pede desculpas por tê-la feito ouvir algo tão estranho. Ela apenas sorri e diz que não foi nada demais. Depois pergunta se ele está bem. Mesmo dizendo que foi um pouco desconfortável, ela agradece por ele se preocupar. Mais tarde, naquela mesma noite, Ishinose se junta aos amigos no karaokê. A energia está lá em cima, e todos ainda falam com empolgação sobre os eventos do dia. Um deles comenta o quanto a corrida foi incrível, elogiando o desempenho de todo mundo, mas especialmente o de Ishinose. O grupo inteiro o aclama como o MVP do dia. A conversa logo se foca no quanto ele superou os próprios limites e conseguiu vencer. Só de lembrar, o coração de todos bate mais forte. Sem dúvida, todos concordam que ele foi a estrela do festival. Como sempre, Ishinose mantém a humildade. Diz que não precisa agradecimentos, porque a vitória foi de toda a turma. Suas palavras pegam todos de surpresa e realmente os tocam. Um amigo próximo aponta que quase toda a classe foi ao karaokê, o que é raro. Ishinose, ainda conhecendo melhor alguns colegas, percebe que os representantes da turma são o tipo de pessoa que garante que ninguém fique de fora. Em um momento, ele acaba conversando com Yukishiro sobre uma música linda que está tocando. Ela concorda, dizendo que a letra é realmente comovente. De repente, Azuki pega o microfone e começa a cantar com entusiasmo, dedicando a música ao Ishinose como símbolo de amizade. Aproveita o momento para se abrir e admite que todos sabem que sua ex o trocou por outro cara. Mas ao invés de deixar isso destruí-lo, ele vê Ishinose como quem o ajudou a se vingar daquele ladrão que não merecia nada. Ele agradece sinceramente por isso. Os outros ficam surpresos, percebendo que Ishinose não só venceu a corrida, mas também apoiou um amigo num momento difícil. Enquanto Azuki explica por que confiou tanto nele, o grupo fica ainda mais impressionado com sua bondade. Não é só o talento que chama a atenção, sua humildade e sinceridade o tornam ainda mais admirável. Todos começam a enxergá-lo como alguém com um carisma quase inacreditável, de tão fácil que é gostar dele. Yukishiro entra na conversa e diz que ele é incrível, um verdadeiro herói, e que não é surpresa que todos o admirem. Até ela mesma não consegue evitar sentir admiração. Confessa que teve um dia maravilhoso. Admite que, quando o viu correndo, sem querer, seguiu o olhar dele com os olhos. E aquilo apertou o peito de um jeito que quase doeu.
Ishinose se perde em pensamentos, tentando entender o sentimento estranho que começa a tomar conta dele. Naquele momento, percebe que ainda não sabe exatamente o que é. Os dois ficam em um silêncio confortável, curtindo a música e vendo os colegas se divertirem. Enquanto absorve aquela energia animada, ele se sente genuinamente feliz. Depois de um tempo, decide sair um pouco para clarear a mente. Lá fora, houve um grupo de meninas da sua turma conversando. A conversa rapidamente toma um rumo maldoso, com fofocas sobre Minaguchi-san. O tom é ácido, cheio de ressentimento. Elas reclamam que ela não para de aparecer no mesmo lugar que elas. Uma delas vai além e solta uma comparação cruel, dizendo que ela se comporta como uma cadela no cio atrás de atenção. Erika concorda e debocha, dizendo que é óbvio que Minaguchi se acha muito mais popular do que realmente é, quando na verdade a maioria das pessoas só acha ela irritante. Ishinose escuta a conversa com o senho franzido, percebendo que estão falando de alguém da própria sala. Então se dá conta, Ryukishiro começou a falar com ele recentemente, mas ele logo supõe que ela não tem nenhum interesse real em se aproximar. Enquanto isso, o grupo de meninas continua detonando os garotos, chamando todos de porcos. Mais curiosamente, não parece incomodá-las o fato de Yukishiro ser admirada por eles. Uma delas até comenta que só homens 2D, dos animes, são aceitáveis e os garotos reais deviam se esforçar bem mais. Ishinose pode não ser íntimo de Yukishiro, mas não gosta nem um pouco de ouvir esse tipo de comentário pelas costas. De volta à sala de karaokê, ele vê Minaguchi-san cantando alegremente, enquanto o resto do grupo vai encerrando a noite. Alguém comenta como foi legal reunir praticamente toda a turma pela primeira vez, e já sugere repetir o encontro no futuro. Os garotos logo propõem que o próximo rolê seja só entre eles, e Ishinose, rindo, concorda com a ideia. Ao sair para pegar um pouco de ar, Ishinose sente um arrepio estranho, como se tivesse visto uma sombra passando de relance. Ele balança a cabeça, achando que foi só imaginação ou talvez um gato de rua. Então, a garota de óculos pergunta se pode acompanhar ele até parte do caminho. Sem hesitar, ele diz que sim, e promete garantir que ela chegue em segurança, afinal, já está tarde. Ele não se sentiria bem deixando uma garota andar sozinha de noite. Com um tom leve e brincalhão, ela pergunta por que ele sempre solta essas falas fofas com tanta naturalidade, dizendo que seu coração não aguenta tanta gentileza. Com o rosto levemente corado, ele sorri enquanto alguns colegas se despedem com acenos. De longe, Anabi observa a cena atentamente, com os olhos semicerrados, pensando que o senpai pertence a ela. Ela não quer que mais ninguém perceba o quanto ele é encantador. Se ele continuar agindo assim, com esse jeitinho carismático, com certeza vai virar alvo de todas as garotas por perto. Com um sorriso maroto, Anabi decide que vai recuperar Ishinose, custe o que custar. O riso sombrio que escapa dela dá a entender que já está arquitetando algo para estragar a diversão de todo mundo. No dia seguinte, na escola, tudo parece normal a princípio. Os alunos se cumprimentam, conversam nos corredores como sempre. Mas, de repente, um silêncio incômodo toma conta da sala. A professora entra com expressão séria e anuncia que a turma recebeu uma carta anônima acusando-os de estarem praticando bullying. A professora se mostra visivelmente desapontada e explica que uma aluna tem enfrentado tantas dificuldades que já não quer mais vir para a escola. Ishinose, por sua vez, percebe que praticamente só conversa com Yukishiro, que senta ao lado dele, e com os garotos mais populares. Mal tem contato com o resto da sala, e nem sabe direito quem é a menina citada. Ele olha em volta e nota uma carteira vazia, deve ser de Daidouji Erika, justamente a garota que estava reclamando no corredor do karaokê. Então se lembra das palavras duras que ela disse naquela noite. Talvez, considerando o que ela tem vivido, sua atitude faça mais sentido agora. Na hora, era difícil entender sua perspectiva. A professora pede que a pessoa responsável se manifeste voluntariamente, mas ninguém diz nada. Ishinose imagina que ninguém tem coragem de admitir. A sala fica com uma atmosfera pesada, quase como uma cena de mistério mal resolvido. A professora, apesar da boa intenção, parece ainda inexperiente, sem saber ao certo como conduzir a situação. O silêncio se estende, e ninguém quer ser o primeiro a quebrá-lo.
Ela então explica que, em algumas escolas, professores ruins escolhem um aluno como culpado e encerram o caso, sem investigar a fundo. Mas que naquela escola as coisas não funcionam assim. Ainda assim, alerta que, se o problema de bullying não for resolvido, o tão aguardado passeio escolar pode ser cancelado. Um murmúrio de preocupação percorre a sala. Ninguém consegue acreditar que algo tão importante como a viagem pode estar por um fio por causa disso. Mas mesmo assim, ninguém se pronuncia. 5 dias se passam. E então, uma nova carta chega à escola. Dessa vez, a professora lê o conteúdo em voz alta, revelando um nome. Pede que o aluno mencionado se identifique. Como ninguém se manifesta, ela avisa que, caso continue assim, ela mesma terá que expor quem está na carta. Logo em seguida, ela chama Yukishiro e pede que a acompanhe até a sala da orientação estudantil. Ela menciona o nome que estava escrito na carta e diz que precisam discutir a situação com o coordenador pedagógico. Ishinose percebe a expressão de tristeza no rosto dela e tem a impressão de que ela também percebe a mesma decepção no dele. Com os olhos marejados, a professora leva Yukishiro para fora da sala. Ishinose, em silêncio, observa a cena à distância, sem saber ao certo o que pensar. Então começam a surgir acusações, e Yukishiro é apontada como a responsável por praticar bullying contra outra garota. Isso gera uma discussão acalorada na sala sobre se ela realmente seria capaz de fazer algo assim. Alguns alunos dizem que ela era próxima de Daidouji, enquanto outros garantem que nunca viram as duas juntas. Muitos comentam que Yukishiro sempre foi reservada, sempre com a cara enfiada nos livros, enquanto Daidouji costumava conversar animadamente sobre anime com o grupo otaku. Para eles, parecia que não havia nenhuma ligação verdadeira entre as duas. O parceiro de treino de Ishinose se aproxima e pergunta se ele sabe de algo sobre o que está acontecendo. Ishinose admite que tudo está estranho, quase como um caso clássico de bullying. Ele aponta que, se a professora não tivesse se envolvido, talvez ninguém nem teria percebido que havia um problema. Depois, menciona a possibilidade das acusações serem verdadeiras, o que deixa os outros surpresos. Mas, ao mesmo tempo, ele acha a carta suspeita. O atleta do clube de atletismo se pergunta se tudo isso pode ser uma mentira, embora admita que não tem certeza. Enquanto discutem, Yukishiro entra na sala visivelmente abalada. Ela se senta em silêncio, lançando um olhar na direção de Ishinose, que parece perdido em pensamentos. Ela lhe passa um bilhete, dizendo que não intimidou ninguém e pedindo que acredite nela. Seus olhares se cruzam, e ele faz um leve aceno de cabeça para acalmá-la, mostrando que confia nela. Lágrimas se acumulam nos olhos de Yukishiro, e ao ver o quanto ela está arrasada, Ishinose toma uma decisão, dele vai descobrir toda a verdade. Mais tarde, os três se reúnem para conversar e percebem que a situação está ficando cada vez mais complicada. Na última aula do dia, a professora anuncia que Yukishiro negou todas as acusações, dizendo que não fez nada de errado. Mesmo assim, o clima de tensão continua. A professora relembra que a escola recebeu uma carta acusando Yukishiro diretamente de praticar bullying. Ela pede que cada um escreva seus pensamentos em um papel e avisa, e se o problema não for resolvido, a tão esperada viagem escolar será cancelada. Enquanto todos tentam digerir a informação, a professora destaca que eles precisam trabalhar juntos para encontrar uma solução. Ishinose percebe que as coisas estão fugindo do controle. Infelizmente, não podem depender da professora para resolver isso. Se quiserem respostas, vão ter que correr atrás por conta própria. Azuki murmura que os professores são inúteis, que só servem para acusar os alunos sem provas. Yukishiro pede desculpas aos dois, mas Ishinose logo responde que ela não tem culpa de nada. Ele acrescenta que, se analisarem tudo com cuidado, talvez consigam esclarecer a situação. Ele sabe que esse momento é difícil para ela, mas justamente por isso precisam continuar juntos. Yukishiro agradece, e Ishinose gostaria de poder fazer mais para tirar aquela angústia dos olhos dela. Enquanto tentam planejar os próximos passos, Ishinose pergunta o que a professora falou sobre a carta e se Yukishiro faz ideia de quem a enviou. Ela revela que foi Daidouji quem fez a denúncia, e que a segunda carta foi entregue pessoalmente durante uma visita recente à escola.
Acha que a situação piorou porque a suposta vítima mencionou o nome de Yukishiro diretamente. Parece que a garota disse que, se fosse qualquer outra aluna, teria sido mais fácil lidar com isso. Ishinose começa a montar o quebra-cabeça. Por alguma razão que ele ainda não entende, Daidouji acredita de verdade que Yukishiro a intimidou por causa de algo que ela fez. Mesmo assim, ele chega à conclusão de que a única forma de entender o que aconteceu é conversar diretamente com a vítima. Se quiserem chegar à verdade, terão que visitar Daidouji pessoalmente. Ishinose sugere ir até a casa de Daidouji-san. Ele se lembra de que o endereço dela deve estar listado na ficha da turma. Ele recorda como Yukishiro afirmou com tanta firmeza que nunca praticou bullying, embora a dúvida ainda persista em sua mente. É possível que ela tenha magoado alguém sem perceber. Como nunca teve muito contato com Daidouji, acha improvável que ela tenha algo pessoal contra ele. Mas, se quiserem descobrir a verdade, precisam ouvir diretamente da própria Daidouji. Quando chegam à casa dela, são recebidos com um grito. Daidouji berra que eles devem ir embora imediatamente. Com a voz carregada de raiva, ela acusa a professora de estar protegendo alguém que a humilhava todos os dias. Ela exige um pedido de desculpas público de Ishinose e se recusa a perdoá-lo de outro modo. Para ele, esse pedido soa estranho. Ela nem está disposta a ouvir o pedido pessoalmente, então para quem exatamente é esse pedido? E o que ela espera conseguir com isso? De repente, uma revelação invade sua mente. O arrepio que percorre sua espinha é o mesmo que sentiu na noite do karaokê. Sem hesitar, ele pede para Yukishiro voltar imediatamente e sai correndo. Enquanto corre, ele segura a mão de alguém em Sanabi. Ela se espanta e pergunta por que tanta pressa. Uma suspeita começa a crescer dentro dele. Será que Anabi está envolvida nas acusações de Daidouji? A presença dela naquele momento parece conveniente demais, e seu olhar carrega algo estranho, quase como se estivesse se divertindo com o caos. Ela o observa com atenção, com um leve sorriso nos lábios, como se divertisse com o desespero dele. A lembrança da última conversa entre eles volta à sua mente quando ele disse que não queria vê-la nunca mais. Mas agora, parece que ela estava esperando exatamente por esse momento. Mesmo com a provocação dela, ele não reage. Mantém o foco total no que está acontecendo. Sua mente começa a ligar os pontos, várias acusações repentinamente direcionadas a Yukishiro, o momento conveniente, e o envolvimento frio e calculado de Anabi. A tensão da confrontação aumenta conforme ele a pressiona por respostas. Encurralada contra a grade metálica, o rosto corado de Anabi chama a atenção dele, mas ele ignora isso, não importa agora. O que realmente interessa é a verdade por trás de tudo o que ela fez. Ele se lembra de como ela já era na infância. Sempre teve aquela tendência de manipular, de brincar com as pessoas ao seu redor, usando as emoções dos outros a seu favor com incrível facilidade. Suas suspeitas só se fortalecem ao pensar que Anabi planejou tudo desde o início. Ela parece satisfeita com o caos que causou, seu olhar continua calmo, mesmo diante da gravidade da situação. Está claro que teve participação direta no que Daidouji fez. Mesmo sem dar ordens explícitas, ela plantou a ideia, criou o ambiente certo e deixou o resto acontecer. Uma marionetista nas sombras. Daidouji, frágil e vulnerável, foi o alvo perfeito. Anabi apenas mostrou o caminho, empurrando-a sutilmente em direção ao desastre. Seu interesse repentino pela classe nunca foi inocente, isso foi algo totalmente intencional, um movimento calculado para causar desordem e sofrimento. Ele se dá conta de que aquela sensação estranha e desconfortável que teve no karaokê provavelmente também foi obra dela. Agora tudo começa a se encaixar, embora o peso da revelação seja difícil de suportar. Ele entende, Anabi vive da manipulação, e mais uma vez conseguiu mexer com todos, escondida atrás de sua máscara. Pensa em contar à escola sobre a verdadeira culpa de Anabi, mas ela apenas ri. Ele entende na hora que ela jamais se entregaria por vontade própria. Talvez Daidouji possa ser convencida a contar a verdade, mas, em sua mente, a responsabilidade maior ainda recair sobre Daidouji. Enfrentar Anabi diretamente agora não mudaria muita coisa. Anabi então sugere que eles aproveitem a situação e fujam juntos, dizendo que tem muito o que conversar.
Mas ele a corrige, deixando claro que ela entendeu tudo errado. Ele correu atrás dela apenas para conversar e tentar resolver os problemas da turma. A expressão dela muda. Ela insiste que isso não pode ser tudo. Se ele não está furioso com ela, nem buscando vingança, então ela não consegue entender o que se passa na cabeça dele. Ele reflete por um momento e entende que Hanabi armou tudo isso apenas para chamar sua atenção. Mesmo assim, ele não pode perdoá-la por ter machucado Yukishiro por puro egoísmo. Mas também sabe que, se explodisse agora e a culpasse por tudo, só estaria dando a ela exatamente o que queria. Então se pergunta, qual é a melhor maneira de lidar com alguém como ela? Ele decide seguir outro caminho e diz, com firmeza, que está na hora dela fazer novos amigos assim como ele fez. Hanabi reage imediatamente, gritando com raiva que isso nunca vai acontecer. Ignorando o grito dela, ele simplesmente se afasta. Diferente das lágrimas sinceras de Yukishiro, as de Hanabi não mexem mais com ele. Ele sabe que são apenas parte do show, mais uma encenação.